Bom dia, pessoal. Então hoje a gente vai para nossa quarta aula, né? Vamos falar um pouquinho agora da história da radiologia aqui no Brasil, né? Como é que o raio-x chegou aqui no Brasil, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, né? No mundo a gente já sabia o que mais ou menos o que estava acontecendo, a gente já viu aí nas aulas anteriores, tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de como é que foi a chegada né, do raio-x aqui no Brasil, como é que essa tecnologia chegou aqui no nosso país, tá? Então, assim, o raio-x ele foi descoberto pelo Röntgen, né, em 8 de novembro de 1895. Então, já em janeiro de 1896, praticamente o mundo inteiro já tinha tomado conhecimento da existência do raio-x, né? A comunidade médica já tinha tomado conhecimento. Então, no Brasil, os médicos daqui também já tinham tomado conhecimento da descoberta do raio-x. Então, praticamente, como foi uma coisa assim nova e que já se viu de imediato a sua utilização para medicina, né? Então começou a despertar um interesse muito grande da comunidade médica aqui do Brasil, né? Então, já no primeiro ano, né, logo depois da descoberta, em 5 de novembro de 1896, nós tivemos a primeira tese, né, apresentada na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, falando sobre o raio-x. Então foi do Adolfo Carlos Lindenberg. Então naquela época ele já estava terminando a faculdade de medicina, né? E ele já escreveu uma tese, né, de conclusão de curso falando sobre o raio-x. E na tese dele ele colocou o seguinte, ó: dos raios-x no ponto de vista médico-cirúrgico. Então repara que a tese dele já tratava de como é que poderia ser usado esse raio-x para fazer cirurgia. Então foi praticamente logo um ano depois da descoberta do raio-x, né, essa primeira tese que foi publicada aqui no Brasil sobre o uso do raio-x na medicina já tratava da medicina no campo do raio-x sendo utilizado no campo cirúrgico, tá? Tese apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 5 de novembro de 1896 por Adolfo Carlos Lindenberg, natural do estado do Rio de Janeiro, a fim de obter o grau de doutor em medicina. Então ele fez um estudo, né, nessa tese dele, justamente tratando de como é que se poderia utilizar o raio-x, né, nas cirurgias. Então vocês percebam que de imediato, né, os médicos já começaram a comprovar e a verificar a aplicabilidade do raio-x no uso, né, para fazer cirurgia. No Brasil, né, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a receber um aparelho de raio-x fixo, tá? Então, quando eu falo do primeiro aparelho de raio-x que chegou no país, que foi em 1897, ele foi um aparelho fixo, instalado numa sala, né? A gente lembra que nas aulas anteriores eu falei que no Brasil o raio-x ele já foi usado na Guerra dos Canudos, mas na Guerra dos Canudos ele foi usado na modalidade ainda de fluoroscopia. Não era um aparelho fixo instalado numa sala, né? Era na modalidade de fluoroscopia. Então, o Brasil ele foi o primeiro país da América Latina a ter um aparelho de raio-x instalado, né? E esse aparelho de raio-x ele foi comprado em 1897, era um modelo fabricado naquela época pela Siemens, né? E ele foi instalado na cidade de Formiga, no interior do estado de Minas Gerais. Ele era um aparelho muito rudimentar, né, para aquele período, era um aparelho bem simples, né? As bobinas deles ainda eram as bobinas de Hanford, né, que era um tipo de bobina, né, que estava sendo ainda, né, foi desenvolvida pela própria Siemens, né, de 70 centímetros, e era ainda usado utilizando como referência o modelo das ampolas de Crookes. Então ainda era de vidro, né? Então era um modelo bem simples, bem rudimentar. Foi o primeiro modelo que a Siemens fabricou para ser vendido mesmo. Naquela época a cidade de Formiga não tinha eletricidade, para vocês verem como é que os caras compraram, né? O médico comprou um aparelho de raio-x para instalar numa cidade que nem sequer tinha eletricidade, mas ele comprou. A cidade não tinha eletricidade ainda para colocar o aparelho em funcionamento, né? Então o que eles fizeram para colocar esse aparelho para funcionar? Eles instalaram baterias e começaram a conseguir fazer esse aparelho funcionar, né? A base de utilização de baterias, né, de 0,75 HP, né? Só que essas baterias, gente, não tinha energia suficiente para fazer o aparelho funcionar de forma satisfatória, porque o aparelho de raio-x, para produzir a radiação, ele precisa de uma energia elétrica
estável, ele precisa de uma estabilidade elétrica, né? E ele precisa de uma carga elétrica muito grande, muito alta, né? Então eles tentaram com bateria e não conseguiram fazer o aparelho instalado, funcionar de forma satisfatória, né? Então ele não conseguia ter energia suficiente para produzir exame de qualidade, né? Então o Dr. Pires foi o médico naquele período que comprou esse aparelho para o consultório dele, tá? Ele decidiu instalar um motor fixo de gasolina que funcionava como um gerador elétrico. Então ele teve que, né, montar um motor, né, testar um motor para conseguir fazer o aparelho funcionar corretamente, tá? Em 1898 foi feita a primeira radiografia para demonstração de um corpo estranho na mão do então ministro Lauro Miller, né? Então, em 1898, usando esse aparelho, foi feita uma radiografia, né, uma imagem numa chapa de vidro, que era o que era usado naquela época, né? E o tempo de realização dessa radiografia na época, né, foi alto, né? Foi em torno de 20 a 30 minutos, tá? Então não era uma coisa que você fazia rápido, então geralmente demorava alguns minutos, tá? Esse aparelho que ele instalou lá, ele era capaz, né, de fazer, por exemplo, uma radiografia de tórax, mais ou menos, para obter um raio-x de tórax, mais ou menos 30 minutos, né? E o de crânio, né, mais ou menos 45 minutos, porque o de crânio tem mais partes mais duras, né, tem a parte óssea. Então, por isso que naquela época era difícil você encontrar os aparelhos fixos. Por quê? Porque o aparelho fixo, você tinha que colocar a imagem numa película, né, numa chapa de vidro. Então era mais caro, o tempo era maior, ia demorar mais tempo, né, e você ainda tinha que gastar para colocar numa chapa de vidro. Então por isso que os aparelhos de fluoroscopia no início eles eram mais usados, né, porque o médico não precisava armazenar aquela imagem, ele já olhava para o paciente ali, né, e já tinha a imagem em tempo real. Claro que era uma imagem bem rudimentar, mas a imagem era obtida em tempo real, só que a dose de radiação, tanto para o médico quanto para o paciente, era enorme, né? E não tinha que ficar esperando meia hora para sair um exame, para conseguir fazer um exame, né? Já imaginou o paciente parado meia hora para fazer um raio-x de tórax? Se a gente hoje faz o raio-x em milissegundos, o paciente ainda mexe e às vezes o raio-x tem que ser repetido, né? Então era bem complicado fazer esse exame naquela época com esse tipo de aparelho. Depois, na década de 50, né, esse primeiro aparelho que foi instalado aqui no Brasil, né, ele foi para o Departamento de Radiologia da Associação Médica de Minas Gerais, ele ficou um tempo lá, na década de 50, e depois, infelizmente, como tudo no Brasil, o aparelho acabou não ficando aqui no Brasil, tá? Ele foi para o exterior, porque nenhum governante naquela época teve interesse em manter esse aparelho no Brasil, uma pena isso, né? Pegaram parte da nossa história e levaram para outro país. Então hoje esse aparelho ele está, né, no Museu Internacional de Ciências Cirúrgicas em Chicago, nos Estados Unidos. Esse aparelho que foi o primeiro aqui da América Latina, né? Então é essa placa que está lá, ó, no aparelho, ó, porque foi o primeiro aparelho de raio-x, né, usado na América do Sul, né? Então tem essa placa lá informando que foi o primeiro aparelho de raio-x usado na América do Sul, tá? E essa aqui foi a primeira ampola, né, de raio-x utilizado. Uma pena, né, que esse aparelho acabou não ficando aqui no Brasil, né, mas ele existe ainda, ele está exposto lá no Museu Internacional de Cirurgia em Chicago, nos Estados Unidos, né? O ideal seria que os nossos governantes tivessem interesse em manter o aparelho aqui no Brasil, mas infelizmente na época não tiveram, né? O primeiro raio-x, né, que foi realizado no Brasil foi em 1896, né? Então, assim, na verdade, naquela época não se conseguiu ter certeza de quem foi que fez o primeiro raio-x. Se sabe que foi em 1896, né? Dois pesquisadores aí ficaram disputando, né, vamos dizer assim, esse primeiro exame, né? O Silva Ramos, em São Paulo, o Francisco Pereira das Neves, no Rio de Janeiro, tá? E a gente ainda teve, ó, o Alfredo Brito, na Bahia, que era um físico, tá? Então, esses três caras, eles fizeram o primeiro raio-x mais ou menos na mesma época. Então,
né, não se sabe exatamente o dia e o mês que cada um fez, mas, né, então a gente não tem certeza de qual dos três fez o primeiro raio-x mesmo no Brasil, tá? Então é disputado por essas 3 pessoas aí, mas dizem que, né, a diferença de tempo entre um e outro foi muito pequena, mas isso também, né, é uma coisa só por questão de curiosidade mesmo, né? Quem foi que fez o primeiro raio-x mesmo aqui no Brasil, né? Então ainda fica nessa dúvida aí, quem foi que conseguiu fazer esse primeiro raio-x. Né, o primeiro médico a incorporar realmente a radiologia, né, o exame por imagem para os atendimentos de clínico, né, foi o Henrique Toledo. Né, esse médico, né, ele passou a adotar os exames de imagem, né, praticamente como rotina para o trabalho dele. Então ele passou a usar aquilo, né, como referência para ele dar diagnóstico para algumas doenças. Então ele foi o primeiro médico aqui no Brasil que passou a usar rotineiramente a radiologia para dar diagnóstico para os pacientes, né? E ele inclusive dizia o seguinte: os raios-x não erram, quem erra é o médico que não sabe interpretar. E até hoje a gente pode usar essa frase, né, gente? O raio-x não erra. A imagem que você fez ali, que você está demonstrando, se ela tiver sido bem feita, ela é aquilo. O médico às vezes dá o diagnóstico errado porque ele não conseguiu interpretar corretamente o exame. Né? Então naquela época ele já dizia isso, que o raio-x ele não erra, né? Porque ele é fidedigno realmente ao que se passa no corpo do paciente, só que o médico tem que saber olhar para aquela imagem e entender aquele exame, interpretar aquele exame, porque se ele não conseguir interpretar, não adiantou nada você ter feito aquele exame, né? O paciente vai continuar sem diagnóstico, mas não é por culpa do raio-x, né, por culpa do médico que não sabe interpretar o exame. Infelizmente, ainda a gente encontra muitos médicos que têm dificuldade em interpretar um exame de raio-x. Não é fácil interpretar um exame de raio-x, são muitos anos de estudo, né? Por isso que existe uma especialidade na medicina só para isso, que é o médico radiologista. Né? A gente vê, infelizmente, alguns colegas técnicos achando que sabe tudo de exame de raio-x, às vezes acha que sabe mais até que o médico. É óbvio que a gente trabalhando nessa área, a gente vai adquirindo uma experiência, né? Quanto mais exames você faz, mais patologias você vê, você vai aprendendo com aquilo e vai chegar um momento que você vai olhar para a imagem e vai supor que doença é. Mas a gente só fica no campo da suposição, porque nós não somos médicos, nós não estudamos anos a anatomia, nós não estudamos anos as patologias, as doenças, as formas de manifestação das doenças, que são inúmeras, para a gente chegar ao ponto de se achar capaz de dar um diagnóstico para alguém, tá? Então, que isso fique bem claro, a nossa função enquanto técnico é produzir um exame com uma imagem de qualidade. Não nos cabe dar diagnóstico, não nos cabe dizer ao paciente, olha, no teu exame tem tal coisa, em hipótese alguma a gente deve agir dessa forma, tá? Nós temos um outro médico, né, que foi o Dr. Álvaro Alvim. Ele foi o primeiro médico a instalar um aparelho de raio-x aqui no Rio de Janeiro, tá? Então no Rio de Janeiro o Álvaro Alvim foi o primeiro, então ele trouxe o raio-x aqui para o Rio de Janeiro e ele foi o primeiro médico a radiografar gêmeas tipófagas no mundo. Tá? O que são gêmeas tipófagas? São aquelas gêmeas que nascem grudados uma na outra, né? Que compartilham dos mesmos órgãos, às vezes, e precisam passar por cirurgias para serem separadas, né? Então, o caso do Dr. Álvaro Alvim, né, a gente tem o caso da Rosalina e da Maria, que eram gêmeas tipófagas, né? E ele, através do exame de raio-x que ele fez, ele conseguiu identificar os órgãos de cada uma e conseguiu fazer a cirurgia, orientar o cirurgião que fez a cirurgia para separar as gêmeas, né? Então elas foram separadas pelo cirurgião Chapeau-Prévot, né, que era um médico muito famoso na época, graças ao raio-x que foi feito pelo Dr. Álvaro Alvim aqui no Rio de Janeiro, tá? Então isso foi um caso que teve na época repercussão mundial, né, que o raio-x ajudou nessa cirurgia e foi feito aqui no Rio de Janeiro por ele, tá? Primeira aula de radiologia no Brasil, ela aconteceu, né, no terceiro ano, né, médico, né, que foi na faculdade de medicina. No terceiro ano da faculdade de medicina foi dada pelo professor João Américo Garcês Frois,
né, na Bahia, Faculdade de Medicina da Bahia. O ano foi 1903. Foi a primeira vez que um professor, né, um médico professor de uma faculdade de medicina do Rio de Janeiro, deu uma aula específica sobre a radiologia, tá? Então foi uma situação marcante, né, porque até então as faculdades de medicina não davam aulas de radiologia, né, para falar sobre radiologia, para apresentar para os estudantes, né, os benefícios da radiologia, como é que a radiologia podia ser usada na medicina. Então os médicos que já trabalhavam com isso antes dessa data, eles acabaram, né, começando a trabalhar porque leram artigos científicos, pesquisas, mas não porque aprenderam na faculdade. Então, quer dizer, a partir de 1903, as faculdades de medicina já começaram a integrar no currículo delas a aula sobre radiologia, né, e falar com os alunos que estavam estudando medicina que era uma ferramenta fundamental para o diagnóstico do paciente. Né? Os primeiros professores de radiologia, naquela época, gente, os professores de radiologia eram médicos, tá? Então, né, quem tinha conhecimento da radiologia, ela era um domínio dos médicos, né? Então, os médicos que sabiam como é que funcionavam os aparelhos, os médicos que faziam os exames, claro que eles tinham os assistentes dele, mas quem dominava todo o funcionamento do aparelho, quem sabia como é que funcionava, tudo era o médico. Tá, o médico que dominava essa técnica na época. Só que aí o que acontece? Né? O médico, o exame de radiologia, ele é um trabalho mais braçal, né? Vamos dizer assim, você vai lá, posiciona, faz o exame, né? E o médico, para estar fazendo isso e atender o paciente, isso acaba, né, demandando muito tempo. Então o que eles começaram a fazer? Os médicos começaram a treinar pessoas para operar o aparelho de raio-x. Então ele começou a treinar os operadores de raio-x. E foi aí que começou a surgir escolas, né, cursos para ensinar como é que usavam, né, como é que operavam o aparelho de raio-x. Né? Então o Dr. Rafael Barros, ele foi o primeiro professor de radiologia de São Paulo. Né? Esse curso existe até hoje, depois vocês vão ver lá na frente, né? O curso que deu origem, né, desse Rafael Barros aqui. Ele foi o primeiro professor de radiologia de São Paulo. Em 1913, ele dava um curso lá na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ensinando pessoas a operarem um aparelho de raio-x. Tá? Aqui no Rio de Janeiro foi o Duque Estrada. Ele foi o primeiro professor de radiologia aqui no Rio de Janeiro, também em 1913, também na Santa Casa da Misericórdia. Repara que os dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, né, por serem, né, estados mais populosos, mais desenvolvidos na época, né, eles sempre saíam na frente com o uso dessa tecnologia nova que estava surgindo. Tá? Nós temos o professor Nicola Caminha. Né, o Nicola Caminha, ele foi professor da Faculdade de Medicina, né, e ele é considerado o pai da radiologia aqui no Brasil, porque foi ele que formou a maioria dos médicos radiologistas no Brasil no século XX. Então, no século passado, a maioria dos médicos radiologistas passaram pela mão do Nicola Caminha. E uma coisa curiosa, né, o meu primeiro emprego na área, né, foi um concurso público que eu passei no interior do estado. Trabalho lá ainda, no município de Pinheiral, uma cidadezinha bem pequena, fica do lado de Volta Redonda, né, e o meu chefe, né, o supervisor da radiologia de lá, que é um técnico em radiologia, ele tem quase 50 anos de profissão já, ele já trabalha na área há quase 50 anos, e ele foi um dos técnicos treinado pelo Nicola Caminha. Né? Então, o meu chefe lá de onde eu trabalho, lá em Pinheiral, ele foi treinado pelo Nicola Caminha, ele trabalhou com o Nicola Caminha. Né? Ele falou que na época que começou a surgir aqui no Rio de Janeiro os primeiros tomógrafos, né, o Nicola Caminha também estava à frente e ele ajudou o Nicola Caminha, né, a operar os primeiros tomógrafos também, quando vieram aqui para o Rio de Janeiro. Muito interessante. Né? Depois a gente tem, né, os outros médicos, né, o Dr. José Maria Cabelo Campo, ele foi professor de radiologia da Casa de São Paulo, né, e ele foi fundador do Colégio Brasileiro de Radiologia também, que existe até hoje, o CBR. Todos os médicos radiologistas que trabalham no Brasil, eles têm que ter uma autorização do CBR.
tá? Então o CBR, ele é o órgão, né, responsável pela formação de todos os médicos radiologistas do Brasil, o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, para o cara ser considerado especialista, né, em ser um médico radiologista mesmo, ele tem que estar vinculado ao Colégio Brasileiro de Radiologia, tá? O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem representa os médicos da especialidade de radiologia e imaginologia. Todos eles, qualquer médico radiologista, estão vinculados ao CBR, tá? Ele foi fundado em 15 de setembro de 1948, durante a realização da primeira Jornada Brasileira de Radiologia. Essa foto é a foto da fundação mesmo, foi a foto, né, da primeira Jornada Brasileira de Radiologia. Então vocês percebam que em 1948, né, os médicos eles já começaram realmente, né, a formar essa especialidade, né, do médico radiologista, né, que a gente tem até hoje. Então essa especialidade médica ela surgiu por conta do desenvolvimento, né, do raio-x. Então, né, os equipamentos começaram a se desenvolver, começou, né, e automaticamente isso acabou obrigando que a medicina, né, tivesse uma especialização nessa área. Quer dizer, um médico especialista só na análise e no estudo de imagens radiológicas, né, que é o que a gente tem hoje. Você pega um médico recém-formado, um clínico geral, ele não tem a capacidade de olhar para um exame, né, e detectar muitas doenças, porque são muitos anos de estudo. Então, geralmente é um médico radiologista que vai fazer esse trabalho. Ele vai olhar a imagem, vai estudar a imagem e vai assinar um laudo médico. Para assinar um laudo, ele tem que ser médico radiologista. Aqui a gente tem outras pessoas na época, né, que ajudaram com a evolução do radiodiagnóstico no Brasil, o Dr. Feres Secaf, né, ele foi professor da Escola Paulista de Medicina, foi ex-presidente do Colégio Brasileiro da Sociedade Paulista de Radiologia, então ele também foi uma pessoa que contribuiu bastante lá em São Paulo, né, para o desenvolvimento do radiodiagnóstico, tá? Essa foto aqui é a inauguração da primeira processadora automática no Brasil, porque antes, gente, todos os filmes eles eram revelados, né, usando colgadura. Vocês já devem ter estudado isso. Então você prendia o filme ali, a película na colgadura e dava banho ali nos tanques, nos químicos. Revelador, fixador, depois dava um banho na água e colocava penduradinha lá para secar, né? A processadora automática, a primeira do Brasil, ela foi instalada justamente pelo professor Feres Secaf, tá? Ele, esse cara que está aqui, ó, foi ele que instalou a primeira no Brasil. Né? Então isso na época foi revolucionário, quer dizer, você em vez de ficar dando banho ali de colgadura, você pegava o filme, tirava de dentro do chassi e colocava na processadora automática. É óbvio, gente, que demorava, não é igual hoje que você tem uma imagem na processadora automática em menos de 2 minutos. Antigamente demorava 40 minutos, 60 minutos, era bastante tempo, mas era ainda mais rápido, né, do que você tá dando um banho ali de mergulho nos químicos, tá? A gente tem o professor Walter Bonfim Pontes, né? Ele foi professor de radiologia da Faculdade de Medicina de Sorocaba, em São Paulo. Também foi muito importante, né? Porque ele foi o primeiro médico que idealizou e fundou o primeiro curso de técnicos aqui no Brasil, tá? Que foi o curso Rafael de Barros. Tá? O curso Rafael de Barros, ele existe até hoje, tá? Ele foi fundado em 1951. É o curso que forma, né, técnicos em radiologia, tá? Nessa época, a nossa profissão ainda nem era regulamentada, né? Ela não era uma profissão realmente, né? Ela existia, mas ela não tinha uma regulamentação como a gente tem hoje em dia. Nós temos uma pessoa muito importante também no nosso quadro aí de brasileiros que ajudaram no desenvolvimento da radiologia, que é o Manuel Dias de Abreu, tá? O Manuel Dias de Abreu, ele criou um aparelho, né, para fazer o que eles chamaram na época de abreografia, tá? O que era a abreografia? A abreografia era um exame exclusivo para diagnóstico de tuberculose, era um exame que se fazia no pulmão. Era um raio-x, era utilizando toda a tecnologia do raio-x, mas ele tinha algumas diferenças do raio-x convencional. Então, o raio-x convencional ele era feito naquelas chapas grandes,
né, 35 por 43. E uma chapa daquela, ela era muito cara, né? Então, e naquela época a tuberculose ela era muito comum e matava muita gente aqui no Brasil, né? Então ele desenvolveu um aparelho que fazia o exame de tórax, mas que na hora de você revelar a imagem era num filme pequenininho, né? Era numa película pequenininha. Quem é mais antigo deve lembrar dessa época da abriografia. Eu vou mostrar aqui depois uma imagem, né? Então ele criou esse método, né, de diagnóstico chamado de abriografia. Era um método muito mais rápido e muito mais barato para fazer um raio-x de tórax naquela época. E esse método ele passou a ser usado no exterior, aliás, fora do Brasil, né? Então essa forma de fazer exame ela foi para outros países, tá? Só que no exterior ele acabou recebendo outros nomes. Aqui no Brasil, em homenagem a ele, passou a se chamar abriografia, tá? Ele se formou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro aos 21 anos de idade, né? Então ele era médico formado aqui no Rio de Janeiro. Em 1915 ele se mudou para Paris, onde ele estudou mais um pouco, né, aprimorou seus conhecimentos. Quando foi na década de 30 e 40, que foi o período que a tuberculose estava matando muita gente aqui no Rio de Janeiro, né? Nessa época ele já estava aqui no Rio de Janeiro e aí ele começou a fazer estudo e pesquisa para desenvolver um método de exame rápido para detectar tuberculose no início, né? Porque quanto mais cedo você detectava a tuberculose no paciente, mais rápido você podia fazer o tratamento e a chance do paciente sobreviver era maior. Então, em 1936, ele apresentou essa invenção. O equipamento era parecido com esse aqui, ó. Tá? Então, era um aparelho de raio-x que ele modificou algumas coisas e adaptou para fazer esse exame especificamente para diagnóstico de tuberculose. Tá? Em 1937, foi instalado o primeiro aparelho de abriografia. Tá? Em 1939, o método passou a ser chamado de abriografia aqui no Brasil em homenagem a ele. Tá? Ele chegou a receber indicação de prêmio Nobel em 1950 por esse trabalho que ele fez, né? Ele morreu depois de 12 anos, já com 70 anos de idade, né? Aqui a gente tem um exemplo de como é que era a abriografia, tá vendo? Ó? Antigamente, olha aqui o tamaninho dela, tá vendo? Então não era aqueles raios-x enormes, né? Ele era um pequeno, mas continha todas as informações, né, e dava para o médico fazer o diagnóstico corretamente da tuberculose. No início da década de 70, era praticamente obrigatório no currículo das pessoas terem um exame de abriografia, porque, gente, era muito comum as pessoas terem tuberculose naquela época. Então, as empresas só contratavam quem apresentava o exame de abriografia com um laudo do médico dizendo que ele não tinha tuberculose, né? Então, a fichinha era tipo uma fichinha dessa aqui. Então, todo o currículo na década de 70 tinha que ter o exame de abriografia junto para provar que a pessoa não tinha tuberculose, né? Então, era uma fichinha parecida com essa aqui, ó. Vinha falando o nome da pessoa, tudo direitinho, a idade, que foi feito o exame, né? E aqui descrevendo se a pessoa tinha alguma doença. E do lado anexado a radiografia. Repara o tamanho, era bem pequeno. Tá? Então isso aqui foi revolucionário na época e foi muito usado, tá? Depois que a legislação trabalhista acabou proibindo, né, vincular a contratação a esse tipo de exame, tá? Em 1800, então aqui a gente tem, eu coloquei para vocês aqui mais ou menos, né, uma evolução histórica, o que foi acontecendo mais ou menos em cada ano de mais importante. Isso inclusive já tem um outro material, aqui eu só coloquei mesmo para reforçar, né? Então o Röntgen descobre o raio-x em 1895, no dia 8 de novembro, né? Basicamente, né, ele descobriu em 1896, já no início já se começa a usar o raio-x e se começa a acrescentar outras coisas para melhorar a qualidade desse exame, né, e para diagnosticar doenças. Então, né, já se introduz em 1896 o contraste de bismuto, que era um contraste que era ingerido via oral, e depois passa a ser usado o bário. O bário ele é usado até hoje, tá? Claro que não da mesma forma que era usado naquela época, mas o bário ele ainda é usado até hoje, é um contraste oral, tá? E também em 1896 a gente tem a primeira radiografia que foi realizada aqui no Brasil, tá? Em 1897
a gente tem o primeiro aparelho de raio-x instalado no Brasil, que foi lá na cidade, né, de Formiga. Ele foi o primeiro aparelho da América do Sul. Ele passou a funcionar direitinho em 1897, tá? Em 1901, a gente tem o professor Alfredo Brito. Ele realizou na Bahia, né, a primeira radiografia no campo de batalha durante a Guerra dos Canudos, então, para localizar projéteis de arma de fogo. Né? Então, ele, usando a raio-x, ele conseguiu auxiliar o pessoal lá no campo de batalha. Em 1912 e 1913, o médico radiologista alemão Gustav Buck, ele adicionou um diafragma ao aparelho de raio-x, que constituiu depois a grade antidifusora fixa. Essa invenção do Gustav Buck, né, que no início era uma grade fixa, hoje a gente já tem a grade móvel. Isso, gente, melhorou significativamente a qualidade das imagens, porque a função dessa grade é filtrar a radiação secundária, tá? Então, filtra-se a radiação secundária e, filtrando essa radiação secundária, você consegue obter imagens de melhor qualidade, tá? Então, basicamente, o Gustav Buck, ele contribuiu significativamente para a melhoria da qualidade das imagens, tá? Em 1913, né, a gente tem o William College. Ele apresenta o primeiro tubo de raio-x, né, com um catodo quente para a comunidade médica. Ele mudou a forma como o catodo ele era feito naquela época, tá? Então ele conseguiu usar um de qualidade superior, né, para evitar que os tubos se queimassem com tanta facilidade, porque quando eles usavam a ampola de Crookes, ela tinha uma vida útil muito curta, então toda hora estava queimando, toda hora estragava. Então o College, ele conseguiu desenvolver, né, um catodo que era capaz de conseguir resistir a mais exames, né? Então, no que consistia esse aparelho? Era um tubo de vácuo que permitia selecionar a intensidade e a energia dos raios-x. Então você podia controlar quanto de radiação você queria colocar, né? Quanto de energia você conseguia colocar, você ia colocar naquele catodo, coisa que na ampola de Crookes não dava para fazer. Então isso também foi uma evolução muito grande. Em 1916 a gente tem a melhoria da grade antidifusora, né? Que foi o Hollis Potter. Ele passa a introduzir o conceito de grade móvel, né? Que é o que a gente tem hoje em dia, né? Que existe hoje em dia nas grades, todas as grades antidifusora que existem são móveis, tá? Então a função dessa grade, ela é filtrar a radiação secundária, tá? Em 1917 começa a aparecer o ecrã fluorescente. O ecrã, né, ele também consegue melhorar a qualidade da imagem. Então no Brasil passa a usar o ecrã fluorescente em 1917 também. Em 1919, né, um neurocirurgião chamado William Dende, ele introduz ar nos ventrículos cerebrais, sendo guiados por aparelho de raio-x, por equipamento de fluoroscopia, coisa que não era possível fazer na época, né? Ele conseguiu fazer esse tipo de cirurgia justamente utilizando aparelho de raio-x, tá? Em 1922, o Manuel de Abreu começa a estudar aqui no Brasil, né? O Manuel de Abreu, que foi o que desenvolveu a abreugrafia, ele começa a estudar o ecrã fluorescente no Brasil. Essa pesquisa dele, que depois, mais para frente, ele vai conseguir desenvolver o aparelho de abreugrafia, tá? Em 1923, a gente tem um neurologista chamado Sicard. Ele conseguiu visualizar o canal raquidiano, né, usando iodo, que é um contraste, né, e usando aparelho de raio-x. Esse exame ele existe até hoje, é a mielografia. Claro que ela evoluiu, mas é um exame que existe até hoje, chamado de mielografia, tá? Você aplica o contraste iodado dentro do canal medular e você consegue ver toda a medula espinhal do paciente para ver se ela tem alguma lesão. Em 1924, também utilizando iodo, que é um contraste, né, conseguiu-se estudar a vesícula biliar e as vias biliares, tornando-se visíveis com raio-x. Também isso é usado até hoje, tá, gente? Em alguns procedimentos cirúrgicos, esse tipo de exame ele é usado até hoje, tá? Em 1927, o Egas Muniz,
né, e a Escola Portuguesa de Radiologia deram início à angiografia cerebral e dos ramos aórticos que irrigam o pescoço e o cérebro, né? Isso são os precursores da hemodinâmica, que é uma especialidade da medicina diagnóstica, né, e da medicina também de radiologia intervencionista. Tá? Isso aqui são os primórdios, né, da radiologia intervencionista que a gente tem. Ele conseguiu fazer uma angiografia cerebral utilizando iodo, né, e os catéteres também, que na época estavam sendo desenvolvidos para esse tipo de exame. Tá? Em 1929, né, é introduzida a ampola com anódio giratório. Isso também melhora muito a qualidade dos exames. Tá? Porque no início o anódio ele era fixo, não era giratório. As ampolas de hoje todas são com anódio giratório. Então vocês reparem, gente, que essa década aqui, né, de 1920 a 1930, basicamente tudo que eles fizeram aqui nessa época a gente praticamente faz até hoje e usa até hoje. Claro que um pouco mais evoluído, mas a origem de tudo foi aqui nessa década, 1920 a 1930, tá? Em 1933 a gente tem o ecrã fluorescente à base de sulfureto de cádmio e zinco, né, de cor amarela e verde. Esse ecrã depois ele acabou entrando em desuso, mas ele foi usado também por bastante tempo. Em 1934 a gente tem um novo ecrã à base de platinocianeto de bário na cor azul, também foi usado por um bom tempo. Depois, em 1936, entrou um outro tipo de ecrã, né, do tungstato de cálcio, na cor azul anil, também foi usado por bastante tempo. Tá? Em 1945, a gente começa a ter os primeiros treinamentos para leigos, né? Os primeiros técnicos em radiologia, eles começam a ser treinados pelos médicos. Tá? Então os médicos eles começam nos seus próprios serviços, nas suas próprias clínicas, dar treinamento para pessoas leigas que não eram da área da medicina para usar os aparelhos de raio-x. Tá? Então a origem da nossa profissão ela começa aqui, nesses treinamentos, em 1945. Em 1950, né, se começa a usar intensificadores de imagem, automação, e a radiologia ela praticamente passa a se expandir e ocupar assim um lugar de destaque na medicina. Então não se consegue mais separar a prática da medicina do uso do radiodiagnóstico, né? Então praticamente a radiologia ela já está integrada com a medicina. Não se consegue mais conceber medicina sem raio-x, né? Sem radiologia. Em 1950 a gente tem a primeira lei federal, né, criada a 1234/50, que visava atrair pessoas para trabalhar na radiologia, né? Então essa lei ela foi criada na época justamente dando benefícios para que as pessoas trabalhassem nessa área, né? Os benefícios da nossa profissão, que é diferente das outras, né, na carga horária, né, nos plantões semanais, na forma que a gente trabalha, ela vem dessa lei de 1950. Tá? Em 1950 a abriografia começa a ser usada, né, rotineiramente como um fator, como um meio de diagnóstico importantíssimo para a tuberculose, e passa a ser usado também no mundo todo, porque era um exame fácil de fazer e barato, né? Então praticamente é uma tecnologia que é exportada para o mundo, e o mundo inteiro passa a usar a abriografia, porque a tuberculose era um mal que acometia o mundo todo naquela época, não só aqui no Brasil. Então, na década de 50, os principais fabricantes, tá, de aparelhos de raio-x que eram usados no Brasil eram essas empresas aqui, o Watson, né, que não existe mais, a Philips, que existe até hoje, temos vários equipamentos Philips instalados por aí, a Miller, que não existe mais, a Siemens, que antigamente ela era, né, a junção de duas empresas, Siemens e Picker, depois ela passou a ser só Siemens, né? A Merati, que também não existe mais, que era italiana, a GE, que existe até hoje, tá? A Westinghouse, que era uma americana, Zonic Medics. Então vocês reparem, na década de 50 existiam várias empresas que fabricavam raio-x, aparelho de raio-x. Sobraram 3 que ainda estão no mercado até hoje.
né? A Philips, a Siemens e a GE, sendo que a Siemens e a GE são as que dominam o mercado dessa área hoje em dia. Tá? A Philips e a GE, aliás, a Siemens e a GE, elas disputam pau a pau ali o mercado dessa área de radiodiagnóstico. São os melhores equipamentos, tá? Siemens e GE. Em 1951, a gente tem o primeiro curso para formação de técnicos no Brasil. Então, em 1951, começa a formação sistemática para técnicos em radiologia, tá? Então, em 1945, como a gente viu, os médicos começam a treinar pessoas leigas para operar o aparelho de raio-x, né? Mas eles sentem a necessidade que precisa ter um curso para treinar essas pessoas, porque a demanda era muito grande, né? Então, estava precisando de profissionais nessa época. Então, em 1951, surge o primeiro curso de qualificação para técnico em radiologia, que foi instalado pelo Dr. Walter Pontes Bonfim, né? E o nome do curso atualmente é Rafael de Barros e ele existe até hoje, lá em São Paulo, tá? Em 1958, a gente tem a fundação da Associação de Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Brasil, aqui na Praça da República, né? Então, quer dizer, a profissão ela começa a se organizar, começa a existir uma associação de técnicos, né? O primeiro presidente, né, dessa fundação foi o Adail Simões, né? Foi o primeiro técnico em radiologia que foi presidente dessa associação. Em 58, a gente começa a ter o primeiro curso preparatório para a prova, né, da DIMED-MS e a autorização para trabalhar como técnico em radiologia, tá? Porque começa a ser exigido que você faça o curso, né, e que você tenha, né, uma autorização para trabalhar. Então, tinha preparatório na época, né, para você fazer a prova e conseguir a autorização para você trabalhar como técnico, tá? Então, antigamente, para você ter autorização, você não precisava necessariamente fazer um curso, tá? Não era obrigatório como hoje. Hoje é obrigatório fazer curso. Naquela época não era obrigado você fazer um curso, mas você tinha que passar numa provinha, tá? Para você conseguir obter a autorização para trabalhar como técnico. Em 58 começa, né, a utilização também da ultrassonografia como diagnóstico, meio de diagnóstico. Em 1960, a gente tem o primeiro curso de qualificação para técnico em radiologia aqui do Rio de Janeiro. Então, somente em 1960 que vem o curso para formação de técnico em radiologia. Esse curso ele funcionava no Hospital dos Servidores e quem comandava esse curso era o Dr. Nicola Caminho e o Manuel de Abreu. O Manuel de Abreu e o Dr. Nicola Caminho, eles trabalharam muitos anos no Hospital dos Servidores, tá? Esse curso ele foi extinto em 1970, então ele durou 10 anos. Muitos técnicos se formaram nesse período, lá com o Nicola Caminho e o Manuel de Abreu. Meu chefe foi um deles, tá? Que estudou nessa época aqui. Em 1961, né, os técnicos em radiologia conseguem a primeira sede própria da Associação de Técnicos em Radiologia, né? Era um edifício que ficava ali na Rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro. E ele foi conseguido com a contribuição dos associados, né? Então já se tinha uma mensalidade que pagava e conseguiram comprar essa sede própria, né? Então começa nesse caso a se organizar a radiologia, o técnico em radiologia como profissão, né? Então é uma profissão nova que está surgindo e ela começa a se organizar, né? E aí essa associação começa a organizar o sindicato e começa a regulamentação para a organização do conselho de classe, tá? Em 69, segundo curso de qualificação para técnico em radiologia no Hospital Moncorvo Filho, né? Ele tinha duração de 1 ano, era um curso integral, né? E tinha também, ele era concedido como uma bolsa de estudos, tá? O Dr. Abércio Arantes, né? O Boasson, ele é um cara que tem livros publicados, super antigos. Os livros dele foram os primeiros livros a serem utilizados para radiologia, para o técnico de radiologia estudar, tá? Então, o Dr. Boasson, ele tem publicações e o livro dele é até interessante. Depois, se alguém tiver interesse, até procura na internet. Era tudo desenhado, tá? Os posicionamentos, né? Foto, igual a gente vê hoje em dia nos livros do Bontrager, do Biasoli. Era tudo através de desenho. Muito interessante, mas é um livro muito bom, o livro do Boasson.
Na década de 70, né, os cursos de radiologia já começam a se espalhar pelo país. A gente já tem curso aberto em Porto Alegre, Belo Horizonte, Maceió, São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente já começa a ter eventos científicos para essa área da radiologia, para técnico em radiologia, tá? Em 1970 começa, né, a tomografia computadorizada com o Hounsfield, né, então começa a ter o desenvolvimento da tomografia. Também em 70 começa a ter o desenvolvimento da ressonância. Isso tudo foi alavancado pela evolução da informática, né, eu falei isso na aula passada, né. No final da década de 70, mais ou menos em 78, início de 79, começa a associação, ela passa por uma fase de mudança, ela começa a se transformar no sindicato, né, um sindicato de classe, que isso é importante para fortalecer a profissão, né, para a profissão se tornar uma profissão regulamentada, né, e o fundador desse sindicato foi o Newton Gomes Batista, tá? Na década de 80, no início da década de 80, ele funda o Sindicato dos Técnicos em Radiologia, e isso começa a dar um outro patamar para os técnicos em radiologia, para a categoria mesmo enquanto profissional, tá, gente? Porque existia legislação, mas a profissão ainda não era uma profissão regulamentada, como é hoje em dia. Em 1980, acontece a redemocratização do país, né? O país deixa de ser uma ditadura. O movimento de classe dos técnicos em radiologia, né? A classe ela passa a se unir mais, né, enquanto profissão, e começa a existir os primeiros concursos públicos dessa área, da nossa área de técnico em radiologia, né? Os primeiros concursos públicos na área de técnico em radiologia no Brasil, eles começam na década de 80. Tá? Em 85, a gente tem uma vitória grande, que foi a regulamentação da profissão. Nossa profissão foi regulamentada por essa lei aqui, Lei 7.394/85. Tá? Só que essa lei, ela tem falhas porque ela não foi organizada pelos técnicos em radiologia, ela foi organizada pela classe médica. Então a classe médica já estava há muito tempo separada dos técnicos em radiologia, desde a década de 50. Né? Então, infelizmente, né, pela classe médica ter mais poder, foram eles que acabaram fazendo essa lei e acabou tendo algumas falhas. Né? Depois essas falhas acabaram sendo corrigidas mais para frente. Em 86, a gente tem o decreto 92.790/86, que regulamenta a lei. Né? E aí a gente passa a ter a criação do CONTER, né, do Conselho de Técnicos em Radiologia, Conselho Nacional de Técnico em Radiologia. Ele é criado em 1986, e aí a gente tem a posse da primeira diretoria provisória, né, que foi pela FENARTRA. Ela passa, né, a ocupar o CONTER, né, a gente passa realmente a ter, né, um órgão responsável, né, pela nossa profissão, né, que até então não existia, tá? Aí a gente começa a ter a implantação dos CRTRs, né, os conselhos regionais, tá? Conselhos regionais de técnica em radiologia. A gente passa a ter, nessa época, né, da primeira, segunda e terceira regiões, né? Distrito Federal mais Norte era o da primeira região, segunda região era Nordeste, terceira região era Sudeste, tá? Em 88 a gente tem a implantação do CRTR da quarta região, que era Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quarta região, né, do Rio de Janeiro, nosso conselho na presidente. Então, os técnicos passam a escolher a diretoria do conselho, né, e o conselho regional. Então, hoje em dia tem isso para isso. Todo mundo que é técnico em radiologia com registro pode votar na diretoria. Então, a gente passa uma eleição democrática, né, do conselho de radiologia, né, e isso acaba proporcionando um vão muito grande, porque a gente tem um de quem é que vai representar, né, em conselheiro, tá? Em 1996 a 2001, o professor Antônio Brasil, que atualmente, né, ele é o dono do CENIB,
né, o fundador do curso CENIB, ele assume a presidência do conselho. Então ele fica como presidente do conselho de 1996 a 2001. Ele foi o primeiro conselheiro, né, presidente do conselho, após as eleições, quando foi autorizadas as eleições. Então a chapa que ele era, né, a chapa dele foi eleita e ele ficou no conselho de 96 a 2001 como presidente do conselho, né? Em 2002 a gente tem já agora, com a evolução da informática, a inserção no mercado de equipamentos totalmente digitais, né? Tanto na radiologia, quanto na ressonância magnética, na tomografia, né? A gente passa a ter informatização dos setores de radiodiagnóstico, né? Hospitais de ponta, hoje é tudo informatizado. Essa informatização ela começou lá em 2002, né? E a gente hoje, assim, não tem como a gente imaginar hoje um hospital sem um aparelho, no mínimo um aparelho de raio-x, é impossível, né? Não tem como a medicina existir sem o radiodiagnóstico. Então, né, a nossa profissão hoje, ela é fundamental para o médico conseguir dar o diagnóstico para o paciente, tá? Então, basicamente, aqui a gente fez assim, né, um histórico de como é que foram, né, o que aconteceu no Brasil nesse século XX, né, e agora no início do século XXI, com a mudança para a radiologia digital, para a gente entender um pouquinho como é que foi o desenrolar da radiologia, né, do radiodiagnóstico aqui no Brasil, tá? Então hoje a gente termina a aula por aqui. Se depois vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar aí no WhatsApp, tá? Bons estudos para vocês.